Olá, estamos iniciando mais um ano letivo remotamente. Eu sou o professor de Geografia, Diógenes Lira, e antes de começarmos a nossa primeira videoaula, eu tenho alguns avisos interessantes, importantes. O primeiro aviso é onde assistir essas videoaulas. Vocês já sabem, a escola tem um canal no YouTube, o canal do EJAN. Lá todas as disciplinas, todas as aulas vão ser postadas. Além desse canal, eu tenho o meu canal no YouTube também, foi feito ano passado, mas ele continua lá. No momento ele encontra-se sem nenhum vídeo. Eu apaguei todos os vídeos, vou começar a postar novamente os vídeos à medida que a gente for gravando. Então vocês podem se inscrever lá também, podem procurar lá também, que é o canal Prof. Diógenes Lira. Esse é o meu canal. Além do canal da escola, com todas as disciplinas, esse é o meu canal, apenas com as minhas videoaulas. Outro ponto importante também são as atividades, onde vocês vão encontrar as minhas atividades no final de cada vídeo. Os outros professores, outra metodologia. As minhas atividades vão estar na própria videoaula. Acabando a aula, vocês vão encontrar a atividade já ali dentro do vídeo. Copiem e respondam. Com relação a essa atividade pós-respostas, vocês vão tirar fotos e enviar para mim pelo WhatsApp, com a sua turma, todos os dados, seu nome, e aí essas atividades vão sendo guardadas, vão sendo registradas para gerar a nota de vocês, juntamente com o nosso teste, nossa avaliação escrita. Nós vamos ter também a questão dos conteúdos, outro ponto importante. Ano passado eu estava entregando, além da videoaula, PDFs com esse resumo. Muitos alunos não estavam assistindo às videoaulas, apenas pegavam os PDFs. Então eu acho que isso não é interessante para ninguém. A aprendizagem só vai ser completa se você assistir a aula. Então, de maneira que esse ano eu não passarei mais PDFs com os assuntos. Então o assunto é o que está aí na videoaula. Você opta em tirar print, copiar no seu caderno, aí vai de cada um, certo? Mas o PDF não será mais entregue a vocês na minha disciplina. Com relação a dúvidas, os alunos que tiverem dúvidas, não entenderem, vão me procurar no WhatsApp. Não perguntem no grupo, perguntem de forma privada. E aí, assim que eu tiver um tempo, um momento, eu respondo para vocês, tiro todas as dúvidas, um a um, de quem tiver. Não fiquem com dúvidas. Isso vai levar a um problema futuramente para vocês. Sempre que tiver uma dúvida, surgir uma dúvida, pode me perguntar no WhatsApp, não tem problema. Existe um grupo no Facebook, foi feito ano passado por mim. Lá eu compartilho enquetes, textos extras, indicações de vídeos, de filmes. Alguns testes são indicados por lá e feitos no Sigeduc, alguns avisos. É interessante também que vocês procurem esse grupo para se inscrever, para ser membro. Facebook, vocês vão procurar Geografia e História EJAN, do jeito que está escrito aí no slide. Procurem ser membros desse grupo, vai auxiliar mais ainda o desenvolvimento da disciplina. Então agora nós vamos começar a nossa primeira videoaula. Vamos dar início à nossa primeira videoaula de Geografia, 7º ano. Para começar a nossa aula, nós vamos falar sobre o nosso país, sobre o Brasil, suas características, localização, dimensões, fatos importantes da geografia que nós precisamos saber sobre o Brasil. Primeiramente, o Brasil é um país de dimensões continentais, é um verdadeiro gigante. O Brasil ele possui 8.515.767 km². Isso o tamanho, a área territorial do Brasil. Percebam nesse mapa, onde nós temos os maiores países do mundo, e o Brasil é o quinto, perdendo apenas para a Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Nós somos o quinto maior país do planeta em dimensão territorial. Nós somos realmente um país imenso, com dimensões continentais. Mais algumas características sobre o Brasil.
Além de termos um tamanho imenso, nosso litoral, nossa costa, também é gigantesca. De norte a sul, nós temos 7.367 quilômetros banhados pelo Oceano Atlântico. São 7.367 quilômetros de litoral, de praias. Com relação a fronteiras, nós temos 15.719 quilômetros de fronteira, fazendo divisão, fazendo fronteira com praticamente todos os países da América do Sul. Somos realmente um país muito grande, com dimensões imensas. O Brasil ele está localizado na América, ocupando grande parte da porção sul-americana, ou seja, da parte sul do continente americano. Estamos na América do Sul. Observe essa figura e vejam quais são os países que fazem fronteira com o Brasil. Nós temos Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Esses são os países que fazem fronteira diretamente com o nosso território. O Brasil, por ser um país tão grande, realmente gigantesco, vai apresentar grandes diferenças, tanto na questão climática, vegetação, formas do relevo, formas da superfície, espécies de plantas e animais. A biodiversidade brasileira é imensa. Essa grande diferença entre as características do nosso país acontece devido à nossa localização geográfica e o tamanho gigantesco do nosso país, que vai proporcionar todas essas diferenças climáticas, de vegetação, de animais, de plantas, de relevo, que vai deixar o nosso país tão especial, tão diferenciado. Com relação à localização, onde o Brasil se localiza? A leitura da imagem que vocês podem perceber aí abaixo mostra que o Brasil está localizado no hemisfério sul ou meridional e ao sul da linha do Equador. Como nós vamos entender isso? Nós temos aí nessa figura algumas linhas na vertical e na oriental que dividem o nosso planeta. Primeiramente, observem que na vertical nós temos o meridiano de Greenwich, que vai dividir o planeta no lado leste e oeste. E nós temos no centro, na horizontal, a linha do Equador, que divide o nosso planeta em dois hemisférios, o norte e o sul. Então, observando isso, nós podemos perceber que o Brasil ele está no hemisfério sul, ou seja, ele está ao sul da linha do Equador, e ele está a oeste de Greenwich, certo? Para vocês compreenderem melhor isso, vamos ver um pequeno videozinho agora que vai deixar essa informação mais clara. A representação mais comum do globo terrestre é o modelo de escala tridimensional da Terra, sendo a única representação geográfica que não sofre distorção, assim que estudamos a sua rotação e translação em torno do Sol. Mas a formação mais comum de estudarmos o globo terrestre é como um planisfério. Planisfério é a representação do globo terrestre no papel, porém sua forma é plana, embora sua cópia mais fiel seja no globo, pelo fato de o planeta ser esférico. Também conhecido como mapa-mundi, o planisfério tem a finalidade de exibir todo o seu conteúdo de forma cômoda para seu estudo, em diversas disciplinas. Hemisférios são as duas metades em que os geógrafos costumam dividir a Terra, para melhor estudá-la. Quando cortamos uma melancia ao meio, geralmente o fazemos na vertical. Nesse caso, as metades da melancia seriam como o hemisfério oriental e ocidental. Já em uma laranja, o corte é sempre feito na horizontal. Nesse caso, com as duas metades temos a banda norte e a banda sul, como acontece com o globo terrestre no planisfério. No caso da Terra, representada nos mapas, o Equador é o principal paralelo.
Ele também divide o globo em 2 hemisférios. O hemisfério norte corresponde à metade do globo, localizado acima da linha do Equador. E o hemisfério sul é a metade que está abaixo da linha do Equador. Assim, dividimos o planisfério através das linhas imaginárias, os paralelos e os meridianos. A latitude de um ponto sobre a superfície terrestre é a medida do ângulo em graus entre o plano do Equador e o segmento de reta que liga o ponto ao centro do globo. A longitude de um ponto qualquer na superfície terrestre é a medida do ângulo em graus entre os planos que contêm o ponto, o eixo da Terra e o meridiano de Greenwich, adotado como referência. O Equador corresponde ao círculo máximo, perpendicular ao eixo terrestre, determinando a divisão da Terra em 2 hemisférios, norte e sul. Os paralelos são círculos traçados paralelamente ao Equador e que determinam a latitude de um lugar. Existem outros paralelos de muita importância, além do Equador. São eles os trópicos, por exemplo. Os meridianos são semicírculos com extremidades nos polos e perpendiculares aos paralelos. O meridiano de Greenwich divide a Terra em 2 partes, oriental e ocidental. Muito bem, continuando com o assunto, vamos falar sobre as zonas térmicas e como o Brasil se encaixa nessas áreas. Nosso planeta ele vai ser dividido em zonas, que são chamadas zonas térmicas. Cada área dessa vai apresentar um tipo climático diferente. Percebam nessa figura aí que nós temos 3 cores. No centro, vermelho, em seguida o laranja e por último o azul, né? A faixa vermelha do centro é a zona climática tropical. Aqui nós vamos ter um tipo de clima bem mais quente, né? Os países, as áreas que se encontram nessa faixa vermelha vão ser de clima tropical, clima mais quente. Em seguida nós temos as áreas laranjas, que são as áreas de clima temperado, ou seja, você tem as 4 estações do ano bem definidas, né? Ao tempo que você tem um verão quente, você vai ter um inverno bem frio. E nas áreas azuis nós temos os climas polares ou glaciais, né? Onde o clima é mais frio. As áreas no planeta onde nós vamos ter o clima mais frio. Essa diferenciação ela acontece devido à curvatura do nosso planeta, por ele ser redondo, esférico. Assim nós vamos ter a absorção de raios solares de forma diferenciada. Isso nós vamos compreender melhor mais à frente. Então percebam que o Brasil ele está quase que totalmente dentro da faixa vermelha, ou seja, a grande parte do Brasil vai apresentar o clima tropical. Apenas o extremo sul do Brasil que passa um pouquinho para dentro da área laranja, onde nós vamos ter o clima temperado. Então apenas o sul, o Rio Grande do Sul, o extremo sul do Brasil que vai apresentar esse tipo climático. O restante do país será tropical. Vamos ver mais um videozinho para deixar esse assunto mais claro para vocês. Zonas térmicas. Como a Terra possui a forma aproximada de uma esfera, os raios solares não atingem igualmente todos os pontos do nosso planeta. Esse fator é muito importante, pois define as grandes zonas climáticas. Zonas glaciais, norte e sul. Zonas temperadas, norte e sul. E zonas intertropicais, norte e sul. Nas zonas glaciais, tanto norte quanto sul, os raios solares incidem com menor intensidade, pois, em nenhum período do ano, o Sol atinge uma posição elevada da abóbada celeste, estando sempre abaixo ou muito próximo da linha do horizonte. Essas zonas apresentam características particulares quanto à distribuição entre os períodos de dia claro e noite, em função da inclinação do eixo de rotação da Terra. Alternando entre os polos norte e sul, ocorrem períodos longos de noite e de dia,
que coincidem respectivamente com o verão e o inverno. Pesquisadores monitoram a evolução das calotas polares, tanto no Ártico como na Antártica, com o objetivo de acompanhar as mudanças climáticas. A Zona Temperada Sul compreende o espaço entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E a Zona Temperada Norte abrange o espaço entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Essas duas faixas, localizadas em latitudes médias dos hemisférios Norte e Sul, alteram significativamente a posição com que recebem os raios solares ao longo do ano, sendo de forma mais direta durante o período de verão e de forma mais inclinada durante o período de inverno. Essa característica faz com que as estações do ano sejam bem perceptíveis para as pessoas. Em função da inclinação do eixo de rotação da Terra, os hemisférios Norte e Sul alteram sua posição com relação ao Sol, enquanto há inverno no Norte, é verão no Sul e vice-versa. As zonas intertropicais Norte e Sul compreendem a faixa entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, atravessada pela linha do Equador. Apenas em locais dentro dessa região é que o Sol se posiciona a pino em 2 vezes ao longo do ano. Nelas, a incidência dos raios solares é direta praticamente durante todo o ano, possibilitando, na maior parte de sua área, as temperaturas mais elevadas do globo. Ótimo. Agora que nós vimos o vídeo, fica mais fácil de compreender essa imagem que apresenta exatamente o que a gente acabou de ver, que são as áreas climáticas. Essa área central é onde nós temos o clima tropical. As áreas mais quentes do planeta estão aí, entre a linha do Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Os países, os lugares que se encontram aí dentro estão entre os trópicos, né? Ou seja, o Trópico de Câncer e de Capricórnio são as áreas tropicais, clima mais quente. Dando continuidade, vamos falar sobre as características do relevo brasileiro. O que seria relevo? O relevo são as formas da superfície, gente. Quando você olha pela janela de um carro em movimento, você está fazendo uma viagem de ônibus e olha pela janela do ônibus, você vai ver que a superfície ela vai sempre subindo e descendo. São as montanhas, são as planícies. Essas são as formas do relevo, é o desenho da superfície, certo, gente? Então o relevo brasileiro ele é bastante antigo. O que eu quero dizer com isso é que ele já é bastante desgastado, ele já passou por grande processo de alteração. Em milhões e milhões de anos, o vento, a chuva, o calor do sol, o frio, o gelo, tudo isso vai destruindo as formas do relevo, vai desgastando as formas do relevo. Então o relevo brasileiro ele já é bastante antigo, bastante desgastado. Nós já passamos na história do nosso planeta por muitas mudanças climáticas, glaciações que foram diminuindo esse relevo brasileiro. Então, com esse desgaste, com essa, vamos dizer assim, transformação do nosso relevo, o relevo brasileiro ele não apresenta grandes altitudes. As maiores elevações do relevo brasileiro pouco chegam a 1000 metros de altitude. Essas são as médias do relevo brasileiro, atingindo no máximo 1000 metros de altitude, certo, gente? Aqui nesse mapa nós podemos observar a distribuição do relevo brasileiro em cores. Na cor verde nós temos as depressões, na cor amarela nós temos as áreas de planície e na cor marrom nós temos os planaltos, as áreas mais elevadas do Brasil. Vamos ver mais um vídeo que vai deixar esse assunto mais evidente. O relevo é caracterizado pelas alternâncias que acontecem na camada da superfície da Terra
Essas mudanças aconteceram e continuam acontecendo ao longo do tempo, criando assim diferentes características às paisagens, sejam por agentes internos, como as placas tectônicas, ou externos, como o vento, o sol e a água. Umas mais planas, outras mais acidentadas, mais altas, mais baixas e etc. Para isso, classificamos relevos em diversos tipos. Montanha é definida como relevo de maior altitude em comparação aos outros tipos de relevo. Quando possuímos um conjunto delas, chamamos de cordilheira. As montanhas também se dividem em vulcânicas, de erosão, dobradas e falhadas. Planalto é definido por áreas de média altitude de superfície um pouco plana, sendo menores que as montanhas e maiores que as planícies. Os planaltos podem ser classificados como cristalinos, basálticos e sedimentares. Planície é definida como áreas baixas e planas. As planícies são menores que as montanhas e os planaltos. São relevos indicados para a ocupação humana. Podem ser do tipo litorânea ou do tipo fluvial. Depressão é definida por áreas rebaixadas e podem ser de dois tipos: depressão relativa, quando mais baixas que a superfície terrestre, e depressão absoluta, quando abaixo do nível do mar. Escarpa é definida como a subparte do planalto, caracterizada como encosta íngreme na borda dos planaltos. Chapada é definida por formações rochosas entre as planícies e os planaltos. Possui uma superfície plana na sua parte superior. Agora nós vamos falar detalhadamente de cada forma do relevo brasileiro. A primeira forma que nós vamos ver é as planícies. O que seria uma planície? São áreas do terreno brasileiro que são mais planas, onde você vai ter grande deposição de sedimentos. Então são áreas praticamente sem nenhuma elevação no terreno, como vocês podem observar essas figuras. Então, através da ação dos oceanos, através da ação dos rios, nós vamos ter uma deposição muito grande de sedimentos. O que são sedimentos? Partículas, pedaços de rocha, micro pedaços de rocha, areia, né, que vão se acumulando, vão se juntando e deixando o terreno nivelado. Então, as planícies são áreas planas, levemente onduladas, sem a presença de planaltos, montanhas, morros. Em seguida, nós temos os planaltos. Os planaltos são as áreas mais altas do relevo brasileiro. Aqui nós vamos ter a apresentação de chapadas, de morros, colinas, de serras, né? No caso do Brasil, os nossos planaltos eles são muito desgastados pelos agentes externos, como o vento, a chuva, os rios, que vão escavando os nossos planaltos, vão deixando as altitudes mais rebaixadas. No caso do Brasil, os principais planaltos vão ser as chapadas da Bacia do Paraná, os planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba, os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, só para dar alguns exemplos a vocês. Em seguida, nós temos as depressões. As depressões, no caso da geografia, não é tristeza, não é uma doença. As depressões são formas do relevo mais rebaixadas, que foram mais desgastadas por os agentes erosivos, pelos processos de desgaste natural. Então você vai ter, de um lado, uma área mais alta, do outro lado, outra área mais alta e no meio uma área mais baixa. Essas são as depressões, né? Como vocês podem observar nessas figuras aí que estão no slide. As depressões são esses grandes buracos, essas grandes valas, onde você vai ter aí, às vezes, centenas e centenas de metros de profundidade. Então essas são as depressões. Então aqui nós encerramos nossa videoaula e vamos agora para a nossa atividade. Então aqui nós temos a nossa primeira atividade. Vocês vão lembrar de copiar esse cabeçalho no caderno de vocês. Escola Estadual João Alves de Melo, disciplina Geografia, professor Diógenes Lira, turma 7º ano. Lembre de colocar aqui a sua turma, se
sétimo A, sétimo B. Aluno, não esqueça de colocar o seu nome. Então vamos à primeira atividade. A questão número 1. Cite as principais características geográficas do Brasil. Nossa videoaula apresentou várias características e vocês vão selecionar as principais e colocar aí. Questão 2. Realize uma pesquisa na internet sobre as zonas térmicas da Terra e como elas afetam nossa vida. Então vocês vão estudar na internet, vão pesquisar essa resposta e vão escrever aí. Questão 3. Cite as principais formas do relevo brasileiro e explique cada uma delas. Então vocês vão analisar, vão estudar bem e vão responder. É isso aí, gente. Essa foi nossa primeira atividade. Bons estudos e boa sorte a todos.